Nós estamos caminhando aí na série de mensagens, espelhando Jesus e espalhando a sua luz. E onde a luz de Deus brilha, ela revela as fraquezas, as falhas humanas, trazendo sempre o confronto. Por isso, neste mês de janeiro, nós estamos vendo um subtema deste tema que é anual, que é o tema Vidas Confrontadas. E hoje, nós vamos falar em Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 11. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. O que você faz quando a luz de Deus revela algo que você não entende? Porque muitas vezes nós oramos, clamamos a Deus: Senhor, nos livra dessa angústia, me ajuda com os meus problemas. E parece que do outro lado não tem ninguém. Não ouvimos voz alguma. Parece que Deus não está nos dando atenção, ou não nos ouve, e não nos responde. E muitas vezes quando vem a resposta, vem com mais tribulações ainda. Já aconteceu isso com você? Porque com o profeta Abacuque aconteceu. Com outros personagens bíblicos também aconteceu. E eu posso dar testemunho particular que comigo também aconteceu. Então vamos ver um pouco sobre isso, trabalhando o tema quando a resposta de Deus nos surpreende. Vendo exatamente esse texto de Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 2 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Abacuque aqui está orando a Deus, colocando a Ele as suas queixas. Então Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é distorcida. E a partir do verso 5, vem a resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Abacuque é um profeta que profetizou pouco antes da invasão babilônia, que ocorreu por volta do século 7 a.C. Aqui nos versos 2 a 4, Abacuque denuncia a realidade de Judá, o seu povo, que era marcada por injustiças sociais e morais, opressão dos pobres, corrupção nos tribunais, abusos de poder
exploração econômica e conflitos internos que enfraqueciam as leis e pervertiam a justiça. Até parece que estamos falando de outro país, não parece? Acho que é só mera coincidência, né? Mas tudo isso acontecia enquanto ele se angustiava diante do aparente silêncio de Deus. Deus não lhe respondia, ele não ouvia a voz de Deus. Quantas vezes oramos, suplicamos a Deus e parece que Ele não responde. Assim estava acontecendo com Abacuque. O profeta clama a Deus pedindo resposta, mas a resposta divina, quando vem, surpreende o profeta. Preste atenção nas palavras de Deus. Ele diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, Deus está falando claramente: Judá será invadida, destruída. Deus está dizendo que usaria os caldeus, ou seja, os babilônicos, esse povo cruel, como instrumento de disciplina para o seu próprio povo. E Abacuque não entende nada. Como pode? Como pode? E aqui nasce o confronto, porque a luz de Deus revela a sua justiça, mas o homem não compreende os caminhos do Senhor. E o livro de Abacuque, ele nos mostra o drama de quem ora, clama, espera, mas não entende, não consegue compreender o que Deus está fazendo. Ele olha para a realidade de Judá e vê o quê? Injustiça, violência, corrupção. Ele clama ao céu, mas o que ele recebe inicialmente como resposta é apenas um silêncio que ecoa na sua alma. E quando finalmente Deus responde, a resposta não é aquilo que ele esperava. O Senhor usaria um povo cruel e injusto para aplicar correção no seu povo, ou seja, para trazer juízo sobre o seu povo. Assim também muitas vezes oramos e parece que Deus não responde. E quando vem a resposta, não compreendemos. Então esse contraste entre o clamor humano e a resposta divina nos ensina algo bastante profundo. Porque muitas vezes a luz de Deus revela caminhos que não cabem na nossa lógica, na lógica humana. E o livro de Abacuque, ele mostra aqui 3 experiências de fé que também fazem parte da nossa caminhada. E a primeira delas é o silêncio de Deus, que parece insuportável. Pois era assim que Abacuque via. Era assim que muitos de nós, em certos momentos da vida, vemos. Veja as palavras de Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Então, segundo as palavras de Abacuque, ele sentia que Deus não estava ouvindo, não estava lhe dando atenção. Deus parecia muito, muito distante. E o profeta Abacuque se mostra como oprimido, infeliz. E nós podemos notar isso pelo número de questionamentos que ele faz a Deus. Mas quem um dia não ficou profundamente amargurado, sem esperanças, ao passar aí por problemas, por dificuldades aparentemente sem solução? E quem um dia não se deparou com esse silêncio ensurdecedor de Deus, a orar várias vezes sem ouvir resposta? Quem?
E olhando para os textos bíblicos, nós vemos que não foi apenas Abacuque que passou por isso, não. Outros personagens também passaram. Por exemplo, ali no Salmo 13, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, veja como ele clama desesperadamente, buscando a resposta de Deus, quando nós vemos claramente que aparentemente Deus estava em silêncio. Veja as palavras de Davi no Salmo 13: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando? Vejam que Davi repete até quando aí 4 vezes. Assim como Abacuque e Davi, muitos de nós já dobramos os joelhos, clamamos com lágrimas, e tudo o que sentimos foi apenas um silêncio, como se ninguém nos ouvisse, como se tivesse ninguém do outro lado. E esse silêncio dói, nos inquieta e nos faz perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não vê o que eu estou passando? Será que Ele não se importa comigo? Mas é justamente nesse ponto que precisamos levantar os olhos e enxergar as circunstâncias, além das circunstâncias. Porque quando olhamos para toda a obra das mãos de Deus, percebemos que esse mesmo Deus que aparentemente não responde, é o mesmo Deus que nos sustenta a cada segundo de nossas vidas. Por isso, nós podemos fazer a mesma declaração do apóstolo Paulo, que ele faz lá em Atos 17, versos 25 e 28, onde ele diz: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Se você está vivo, Deus quem deu a vida a você. Se você respira, Ele que te deu o fôlego de vida, Ele que garante o ar que temos a cada segundo para poder respirarmos. Tudo mais Deus fez. Nele vivemos. Nós vivemos porque Ele tem cuidado de nós, tem sustentado todo o universo a cada segundo. Porque se Ele olhasse para o outro lado, se Ele realmente não estivesse atento a tudo isso que existe, que nós conhecemos, transformaria-se em pó, voltaria ao nada. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele nos movemos, nele existimos. Sem Ele, nós não viríamos sequer à existência e não continuaríamos existindo. Por isso, basta você olhar para si mesmo. Você ainda se move, você ainda respira, você ainda vê, você ainda vive, você ainda existe. É porque Deus está te sustentando. Então não diga que Deus não está te ouvindo. Deus não é apenas o nosso Criador, Ele também é o nosso sustentador. Tudo que somos, tudo que temos vem dEle, e é para o louvor da glória dEle. Então, se você está clamando a Deus e está se perguntando por que Ele está em silêncio, saiba que o silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. Semana passada o pastor Alexandre pregou a respeito de Elias, outro grande profeta. E Elias, ele profetizou em Israel,
e trouxe uma mensagem de Deus ao rei Acabe: olha, não vai chover, nem cair sereno, nem orvalho durante 3 anos e meio. E assim aconteceu. Findado esse tempo que ele ficou escondido, ele volta para Israel e desafia todos os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Ele sobe ao Monte de Carmelo sozinho, ele e Deus, e desafiando todos aqueles profetas, diz: o Deus que derramar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E todos sabem que somente Deus responde à oração do profeta, desce fogo, queima ali a oferta. Os 400 profetas de Baal são mortos. Elias ora novamente e a chuva vem, mas o povo não se volta para Deus. O rei Acabe fala com sua esposa Jezabel, e Jezabel manda matar Elias. Elias tem que fugir, sai fora do seu país, de Israel, atravessa Judá, e lá no sul de Judá ele deixa o seu servo, e diz que ele anda ainda mais um dia deserto afora, até que ele encontra um zimbro, e ali ele pede a Deus a morte, deita ali e dorme. Mas Deus manda um anjo para o alimentar, e com o alimento do anjo ele anda 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá no Monte Horebe, Elias entra numa caverna. Ele não quer mais viver, ele quer a morte, porque ele se vê sozinho. E Deus se apresenta a ele e diz para ele sair da caverna. E Deus se apresenta como um vento forte que vem fendendo as pedras, mas o texto diz que Deus não estava naquele vento. E vem um grande terremoto, e a palavra diz que Deus não estava naquele terremoto. E vem fogo, e a palavra também diz que Deus não estava no fogo. E daí vem um sussurro, algo muito difícil de se compreender, de se ouvir, de se perceber, e a palavra diz que ali estava Deus. Ou seja, Deus está nas coisas mais simples. Nós procuramos Deus em respostas impetuosas, grandiosas. Queremos o vento que fende rochas, queremos o terremoto, queremos o fogo, mas Deus está do nosso lado, num simples sussurro, todos os dias, em todos os momentos, e não percebemos. Ainda achamos que Ele não nos responde, que Ele não nos ouve, como outros personagens bíblicos também o fizeram, porque as coisas de Deus não cabem na lógica humana. O silêncio de Deus, ele não deve ser interpretado como indiferença diante das coisas que acontecem, porque, como eu disse, o simples fato de você estar vivo já é prova suficiente de que Ele tem sustentado você até aqui, de que Ele está presente ao seu lado até aqui. Saiba disso, lembre-se disso. Antes mesmo que nós clamássemos por salvação, na eternidade passada, como diz a palavra de Deus, Ele já tinha um plano para nos salvar, e nesse plano envolvia o sacrifício do seu Filho unigênito. Nós não tínhamos merecimento algum, mas pela sua graça, pelo seu imenso amor, desde a eternidade passada, Ele já olhou para nós e já providenciou a salvação. Nós nem sequer existíamos para clamar a Ele pela salvação,
mas Ele já havia providenciado esta salvação na cruz do Calvário. Será que isso já não é o suficiente para confiarmos em Deus, para confiarmos no seu amor, para confiarmos na sua misericórdia, na sua graça? Por isso que a palavra de Deus, ela é incisiva. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18, a palavra de Deus nos fala: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Você deve se alegrar quando? Quando alguém te contar uma piada, quando você estiver de férias, quando tudo está bem? Não. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, ou seja, tem um relacionamento com Deus todos os dias, todos os momentos. Não é só na hora da refeição ou antes de dormir. Esteja em comunhão com Deus em todos os momentos, ainda que pareça que Ele está em silêncio. E vai mais longe ainda, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Ou seja, tenha um coração grato. Ah, mas tanta tribulação, mas que sofrimento. Em tudo dai graças, porque nada acontece fora do propósito de Deus. Deus tem propósito para todas as coisas nesta vida, e a nossa vida não se resume a isto aqui. Não se resume, porque Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. Fomos comprados por Ele. Mas a palavra de Deus vai ainda mais longe, porque diz: regozijai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas aqui não tem um ponto final. Não tem um ponto final, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, alegrar é para nos alegrarmos em Cristo. Orar sem cessar, ou seja, para termos um relacionamento com Deus em Cristo, porque se não estivermos em Cristo, é impossível termos um relacionamento com Deus. Em tudo dai graças, em Cristo, porque sem Cristo nós não teremos um coração grato, nós continuaremos com um coração de pedra, ingrato. Então prestem atenção no que diz a palavra de Deus, porque assim, orar é um exercício de fé e de confiança em Deus. Quanto mais oramos, mais fé. Quanto mais oramos, mais confiança. Quanto mais oramos, mais alegria nós temos. Saiba que o Senhor vê aquilo que você não conta. O Senhor entende aquilo que você não sabe explicar. O Senhor sente a dor que você tenta esconder. Enquanto você acha que está esquecido, Deus está preparando coisas que você sequer imagina. Enquanto você luta, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele te abraça. Então descanse na verdade que está lá no Salmo 34:15, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em todos os momentos, Deus está te vendo. Em todos os momentos, Deus está sim te ouvindo. Não se esqueça disso. Por isso, ao invés de se preocupar, lembre-se sempre de orar. Vocês sabem qual a diferença entre preocupação e oração?
Preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo a respeito de coisas que você não pode mudar. Enquanto que oração é uma conversa que você tem com o Deus Todo-Poderoso a respeito de coisas que Ele pode mudar. Outra experiência de fé que também faz parte da nossa caminhada é a resposta de Deus que nos desconcerta. Assim diz a palavra de Deus ali no verso 5: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então o profeta Abacuque, ele esperava que Deus respondesse ao seu clamor, trazendo paz, justiça e restauração imediata para Judá. Mas a resposta de Deus foi totalmente inesperada. Deus levantaria os caldeus, ou seja, povo babilônico, um povo cruel e impetuoso, para disciplinar o seu próprio povo. Então agora imagine o choque do profeta. Antes ele reclamava do silêncio de Deus, agora vem a resposta de Deus trazendo mais tribulação. Porque ele clamava contra a injustiça e violência de Judá, o seu povo, e Deus anuncia que usaria uma nação ainda mais injusta, ainda mais violenta, como instrumento de juízo. A lógica humana muitas vezes não consegue compreender como que um Deus santo pode usar ímpios para cumprir os seus propósitos. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu só não entendo porque nós, que nos chamamos de cristãos, tantas e tantas vezes desobedecemos. Mas vejam outros exemplos bíblicos. Lá em Gênesis, capítulo 37 até o 50, ele conta a história de José, filho de Jacó. E José era um jovem temente a Deus. Ele orava, ele sonhava e Deus revelava coisas a ele através dos sonhos. Mas os seus irmãos tinham ódio dele e jogaram ele numa cova, e só tiraram ele da cova para vendê-lo como escravo para uma caravana de midianitas. Ele foi acorrentado, chicoteado e arrastado até o Egito. Lá no Egito ele foi vendido como escravo a Potifar, que era oficial da guarda de Faraó. Lá na casa de Potifar, José se torna um administrador e tudo começa a prosperar ali, até que a mulher de Potifar fala um monte de bobagens a respeito dele, faz uma injustiça com ele, difamando, e ele é jogado numa masmorra. Na masmorra ele é esquecido durante anos, até que um dia ele é trazido ao palácio para interpretar os sonhos de Faraó. E Faraó fica tão contente com ele que o coloca como administrador de todo o Egito. O cargo dele era o maior abaixo de Faraó. Acima de José, somente Faraó. Com certeza ele nunca pediu isso em suas orações. Portanto, a cada ato de Deus, provavelmente José não entendeu. Ele foi jogado no poço, ele deve ter orado: Senhor, me tira daqui. Foi vendido para uma caravana de midianitas. Chegando lá no Egito: Senhor, me livra disso. É vendido como escravo. Senhor, me ajuda aqui. É difamado, vai para a masmorra. Senhor, me tira daqui. É esquecido. Só depois de muito tempo que ele sai e se torna governador do Egito. Mas se Deus respondesse diferente, José poderia ser um simples pastor de ovelhas, ou então
ele poderia ser um simples escravo administrador, ou então um simples ajudante do copeiro de Faraó. E assim ele veria milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de mortos em todo o Egito e nas terras circunvizinhas, e talvez quase toda a sua família, se não toda, morreria de fome, porque foi a maior fome registrada ali, 7 anos. Mas através dele, muitos tiveram provisão. Toda a terra do Egito, todas as terras circunvizinhas, toda a sua família, e não durante apenas 7 anos, mas muitos outros anos, nos quais ele governou, e ele levou toda a sua família, perdoa os seus irmãos, e cuida deles. Ou seja, Deus opera grandes coisas através dele. O que aparentemente era algo que não dava para entender, no final, nós vemos que foi uma grande bênção. Também em Juízes 7, que fala de Gideão. Gideão, ele foi chamado para libertar o povo do jugo midianita. Ele esperava vencer os seus inimigos ali com um grande exército, com milhares de soldados, mas Deus olhou: não, se eu deixar você fazer isso, vão dizer que foi a força do exército que venceu, vão dizer que você, como um grande líder, que venceu. Não, não pode ser assim. Então, eu vou diminuir seu exército. Diminuiu até 300 homens. E ele apenas com 300 homens para enfrentar um exército imenso, enorme. Deus ainda disse: não, mas você não vai com escudo e espada, vocês vão com cântaros e tochas. Ou seja, a lógica humana diria que isso é impossível, mas Deus mostrou que a vitória viria não pela força do povo, mas pelo seu poder. O desconcerto de Gideão se transformou em confiança, e a vitória completa foi conseguida, porque Deus agiu de forma inesperada. Também em Êxodo 14, nós vemos Moisés diante do Mar Vermelho, todo o exército de Faraó avançando em direção a eles, e à frente tinha o Mar Vermelho bloqueando a fuga deles. E a resposta de Deus, quando todo o povo clama desesperadamente, foi: abre o mar, Moisés. Totalmente contra a lógica humana. Israel passar no meio do mar a pés enxuto, totalmente contrário a qualquer lógica humana, mas o que parecia impossível se tornou o caminho da salvação. Portanto, assim como Abacuque e outros personagens bíblicos, nós também ficamos desconcertados quando Deus responde de forma diferente do que pedimos ou esperamos. Oramos por uma solução imediata, mas Deus trabalha em processos. Não é assim. Pedimos livramento, porém muitas vezes Ele nos conduz a desertos, porque cada deserto desses é uma escola de Deus. Ele precisa nos ensinar algo e nos preparar para algo muito maior, assim como fez com tantos outros servos. Nós queremos atalhos, mas Ele nos leva a percorrer longos caminhos. A resposta de Deus muitas vezes não cabe na nossa lógica, mas sempre cabe no seu plano, que é perfeito. Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe do que nós não sabemos, e Ele age de acordo com a sua sabedoria eterna. Então, quando Deus responde de forma inesperada, não significa que Ele errou, mas que Ele está conduzindo a algo muito maior. O que parece desconcertante hoje pode ser o caminho da nossa transformação amanhã.
O que parece disciplina dura pode ser, na verdade, um cuidado amoroso de um pai que não desiste de seus filhos. A resposta de Deus pode nos desconcertar, mas nunca nos enganar. Ela pode nos surpreender, mas nunca nos abandonar. Mas em terceiro lugar, outra experiência de fé que também faz parte da nossa caminhada é a fé que vence a incompreensão. Então, depois de ouvir Deus dizer que levantaria ali os caldeus, os babilônicos, para disciplinar Judá, o profeta ficou perplexo e questionou novamente. Olha só o verso 13 do capítulo 1. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Veja que de novo Abacuque se mostra indignado. Mas Deus assegura a ele que a sua justiça não falhará e virá no tempo certo. Olhem e prestem atenção na resposta de Deus em Abacuque 2, versos 4 e 5. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aqui Deus está deixando bem claro que o soberbo, aqui no caso os caldeus, serão condenados por sua arrogância, por sua violência, enquanto o justo viverá pela fé. E essa frase, ela se torna o eixo central, não apenas do livro de Abacuque, mas de toda a teologia bíblica. E essa frase é repetida lá em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, e ela significa que pela graça somos salvos mediante a fé, que é o que Paulo fala na sua carta aos Efésios. Assim, depois de clamar e receber uma resposta desconcertante, Abacuque é levado a um outro nível espiritual, ao nível da fé. Deus revela que mesmo em meio ao caos e aparente demora, o caminho do justo não é pela lógica humana, mas pela confiança plena em sua soberania. Por isso que o Salmo 37, verso 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, em sua resposta ao profeta, Deus garante que o seu plano se cumprirá no tempo determinado. Não quando o profeta quer, não quando as pessoas querem, não quando eu e você queremos, mas no tempo determinado, porque Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E essa revelação restaura a fé de Abacuque. Ele passa da angústia inicial a uma confiança inabalável. Ele compreendeu que mesmo sem entender todos os caminhos de Deus, ele podia descansar na certeza de que o Senhor governa e que a sua justiça não falha. Por isso, Abacuque ali no capítulo 3, nos versos 17 a 19, ele faz uma das declarações mais belas que existem na Bíblia. Ouçam com atenção. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado,
assim mesmo eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Em resumo, Deus mostrou ao profeta que o justo viverá pela fé, que a justiça divina não falha e que o Senhor é a fonte de força e de salvação, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Então vejam a transformação. Abacuque começa a sua oração dizendo a Deus: até quando, Senhor? Mas ele termina dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, não importa a circunstância. A fé, ela não elimina as nossas perguntas, mas nos dá a força necessária para confiar em Deus, mesmo sem compreender. A fé nos leva a transformar o desespero em esperança, o silêncio em confiança e as lágrimas em louvor. A fé nos lembra que Deus não precisa explicar os seus caminhos para que continuemos a segui-lo, porque a fé não responde todas as nossas incertezas, mas nos dá coragem para continuarmos caminhando. Abacuque nos ensina que a fé verdadeira, ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas da confiança absoluta em Deus. Essa é a jornada que todos nós precisamos trilhar, sair da angústia para a confiança, assim como Abacuque fez, da dúvida para a esperança, assim como o profeta Abacuque fez, da queixa ao louvor, do até quando, Senhor, para eu me alegrarei no Senhor, independente das circunstâncias. Como foi escrito, o justo viverá pela fé. E é essa mensagem que atravessa toda a Escritura e chega até nós em nossos dias. Fé que não exige explicações, mas descansa na soberania de Deus. Fé que não se abala da escassez, mas se alegra no Senhor da provisão. Fé que não se rende ao medo, mas se fortalece no Deus da salvação. E é exatamente aqui que está o nosso desafio para os nossos dias. Será que temos vivido uma fé que apenas pede respostas imediatas, ou uma fé que confia mesmo sem compreender? Será que temos buscado atalhos, ou estamos dispostos a caminhar pelos longos processos de Deus? Será que nossa alegria depende de circunstâncias favoráveis ou está firmada no Senhor? O desafio nosso é responder essas perguntas. Como é que está a sua fé? Os dias não são fáceis. Como eu havia dito no começo do sermão, os dias de Abacuque se parecem muito com os nossos. A nação de Judá se parece muito com a nossa em nossos dias. Mas o que mais me preocupa é que não existem muitas pessoas clamando por justiça, por misericórdia, mas têm se preocupado apenas com o seu próprio eu, com o seu próprio problema. A nação está se perdendo. O amor de muitos está se esfriando. Mas a nossa preocupação em clamar a Deus não é por um povo, mas por si mesmo. Abacuque nos mostra que é possível transformar lágrimas em louvor, desespero em esperança e silêncio em confiança. A resposta de Deus pode nos desconcertar, mas nunca nos enganar,
pode nos surpreender, mas nunca nos abandonar. Por isso, mesmo que tudo falhe ao nosso redor, a nossa fé deve permanecer firme no Deus que nunca falha. Ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na videira, ainda que não haja mais gado nos pastos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que nós possamos nos lembrar disso todos os dias, em meio a todas as nossas tribulações, em meio ao nosso clamor que aparentemente não é ouvido ou respondido, ou em meio às respostas de Deus que tantas e tantas vezes não cabem na nossa lógica, mas que nós nos lembremos que é assim mesmo que Deus age, pois Ele conhece todas as coisas e Ele está nas coisas mais simples que te rodeiam. Ele está presente todos os dias em sua vida. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o teu sustentador e não apenas o teu criador.